TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Esquadrão Relâmpago, Changeman! Distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e com muito orgulho nós traremos para vocês ouvintes um podcast falando um pouco sobre HQs nacionais aqui, tanto HQs inspiradas como também vamos falar um pouquinho de versões também nacionais aí de personagens originais também. Mas o foco assim, né, o prato principal do episódio de hoje, dessa geralzona que nós vamos dar nesse assunto, são as HQs inspiradas aí nos nossos heróis japoneses. Certo, Senna? Certíssimo, Sr. Gil. Mais um TokuCast direto da banca. Ou talvez o primeiro TokuCast, né? Direto da banca, né? Já não sei mais, mas pode ser, com certeza. E, Senna, quem são os nossos convidados aqui, né? Nós convidamos tanto da equipe quanto fora da equipe. Vamos buscar apenas pessoas com uma criatividade gigantesca e um amor por Tokusatsu também muito grande, né? Conta aí quem que tá com a gente. Bom, começando com os autores da casa aqui, temos ele que é desenhista, cantor, piloto de Fórmula Truck, Sr. Voney Oliveira. Feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar participando desse cast que, pra mim, né, meu coração quadrinhos é o que tá no meu coração sempre vai estar. Então, feliz de estar aqui com todos os autores que mandam bem demais. Valeu! Boa! Continuando, estamos aqui com o Kiko Maurício, autor de Fighting Pose. Fala, pessoal. Aqui é o Kiko Maurício, prontinho para compor esse megazord de alegria no dia de hoje aqui, junto com essa galera boa do mercado de quadrinhos nacional. E especificamente de Tokusatsu também, que é uma das nossas grandes paixões aqui. Tamo junto! Boa! Estamos aqui também com o Daniel Ramos, autor de V-Ranger. Salve, galera! Primeiramente quero agradecer o convite do Gil para participar desse TokuCast maravilhoso aqui, dividir esse podcast aqui com todas essas feras aqui, com o Kiko, com o Ale, e vai ser um prazer imenso falar de HQs nacionais e falar também um pouquinho do meu trabalho com o Esquadrão Inseto Virendo. Valeu, tamo junto. E fechando aqui o nosso time de artistas, estamos com ele, autor do Retorno de Spectrum Man, que também é nosso padrinho, nosso querido amigo, Ale Lima. Fala, galera, bom estar de volta no TokuCast e rodeado desses jovens guerreiros ilustradores do Brasil. Isso aí, tamo junto. Isso aí é muito bom. Inclusive, nós todos combinamos de fazer um desenho conjunto e tatuar ele. Nós vamos mostrar pra vocês daqui a 50 anos aí, nas redes sociais. Vocês não estão vendo, mas tá todo mundo fazendo agora esse desenho, hein? Nesse momento. O meu, inclusive, vai ser rapidinho terminar aqui, ó. Quem usa o aplicativo do TokuCast, tá vendo? É isso aí. Tá vendo? Ele padrinho pra poder ver essas coisas ao vivo. Começar o TokuCast. Antes de começar, antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho da história de HQ nacional, vamos falar também do momento atual, vamos falar do trabalho da galera que tá aqui com a gente. Eu separei algumas coisas de introdução aqui que eu achei legal para fazer. Normalmente eu faço com série, né, com filme, uma introdução da produção, para dar sequência no bate-papo aqui no TokuCast. Mas eu separei aqui algumas coisas legais, porque o fandom brasileiro de Tokusatsu, né, do gênero Tokusatsu, tem um carinho tão grande por esse gênero, né, por essas produções, por esses heróis, que a maioria dos fãs do fandom de Tokusatsu criam conteúdo em seus perfis de internet, nas suas redes sociais, né? Que não é mais perfil de internet, é rede social, né? Você entrega a idade quando você fala perfil de internet. Nas suas redes sociais, nos seus canais, né? Também criam os seus heróis, criam
podcasts, como nós criamos aqui, criam um site de notícias, criam vídeo, né, conteúdo em vídeo, impresso, fazem instâncias também como a gente, criam seus heróis em quadrinhos, criam produções live action. O fã de Tokusatsu brasileiro sempre dá um jeito de levar o amor que tem por esses heróis de diversas formas, né, na verdade, de diversas formas, diversas mídias, né? Isso é uma coisa muito, muito legal. Assim, eu não estou inserido no fandom em outros países, só posso falar pelo Brasil, mas eu acho isso fantástico. A maioria, a cada 10 fãs de Tokusatsu, dentro do fandom de Tokusatsu, 7 cria conteúdo de alguma forma. Isso é muito legal. E o Brasil, né, como eu já contei agora aqui nessa introdução, tem os seus Tokusatsu, né? Seja com produção em live action, seja com HQ, com livro. Nós temos um vasto mundo de heróis aí. E nós também temos algumas versões, né, nacionais de personagens, né, de algumas franquias, né? Como Super Sentai, Metal Hero, Kamen Rider, vamos falar daqui a pouco. O papo começa, né? Acho que, de novo, né? O prato principal do nosso bate-papo é sobre as inspirações, né? As criações nacionais. E a gente vai acabar esbarrando em algumas HQs nacionais do Jaspion, por exemplo, né, cara? Né? De Changeman, de Maskman, tá tudo bem, porque é legal citar, porque são histórias originais, né? A maioria são histórias criadas aqui, né? Então vale a pena citar. Mas para começar, né, o ponto inicial para a gente bater um papo, Ultra Boy, a criação do Franco da Rosa, um abraço, seu Franco, gente boa, mestre, conhecemos ele pessoalmente, batemos muito papo com ele no Super Action. Ele lança o Ultra Boy ali no começo dos anos 80, né? 82. 82? Uhum. Ela é a primeira HQ no Brasil inspirada em Tokusatsu. Sim, pela Grafipagem. E com também na mesma revista, ela tinha desenhos dos Dragões da Independência do grande mestre Watson Portela, que depois, mais pra frente, desenhou muito os heróis da TV pela Editora Abril, desenhando Spilvan, Jaspion, Changeman, mas a primeira edição, a primeira revista de Tokusatsu mesmo era essa do Ultra Boy, com uma pegada bem anos 70, assim, bem interessante, e um estilo mangá, sabe? E retornou, né? Agora retornou com a Editora Tábula aí, com um cadernado bem bacana. Catarse, vale muito a pena, porque também tem algumas histórias que ele fez durante os anos para recontar ou melhorar um pouco esse universo do personagem, atualizar um pouco. Tudo preto e branco, uma coisa bem bacana. A história principal é colorida, vale muito a pena procurar no Catarse. E você que é ouvinte aí, tá ouvindo a gente, o Cash não vai conseguir passar em 100% de tudo que rolou aí. Então, já vou adiantar o que eu falo no final. Comenta aí e vai contando pra gente aí algum título que a gente acaba esquecendo em algum momento aqui, tá? 82 também é um ano que a gente acompanha o lançamento da revista do Spectreman, né? Boa, isso eu ia perguntar também. Porque também voltou também, né, com os encadernados de histórias antigas também, recente, né? Sim, com o mangá original, né? Mas a história do Spectreman começou também em 82 pela Block Editora. E a do Spectreman também foi toda original, né? Porque eu lembro que tem até um lance de cor também aqui no Brasil, né? Tem o Spectreman azul e prata. Azul e prata, né? Do grande mestre Vetilo, né? Eduardo Vetilo, que tá até hoje desenhou a revista do Chaves também. Ele é um outro grande mestre dos quadrinhos nacionais, um traço específico, fantástico, uma pessoa fenomenal. Conheci ele no período das homenagens dos 50 anos do Spectreman. Tem o original dele guardado aqui em casa, que ele fez pra mim. Olha, uma pessoa, assim, extraordinária. Assim, cara, eu fico feliz porque eu tenho, ou pelo menos uma edição do antigo, e tenho também esses encadernados novos que saíram também. Estão todos me olhando aqui na estante. Essa questão da cor que vocês levantaram era porque a Block não tinha os direitos, né? Sim. De publicação do personagem, por isso que a cor era diferente. Inclusive o Dr. Dory era moreno. Só lembrando também que em relação ainda ao Ultra Boy, teve o lançamento em conjunto do Robô Gigante, que também é desenhado pelo Watson Portela. Isso. É até uma vibe meio Gundam, assim, né? Naquela revista também do Dragão da Independência ela fazia parte, né? Mas do Ultra Boy é legal a gente ver ou lembrar que ele se transformava fazendo uma figa. Ele tinha um violãozinho, ele levantava a mão pra cima, fazia a figa e gritava Ultra Boy. Aí ele se transformava. Aí a Tsuburaya podia comprar os direitos aí, oficializar o Ultraman brasileiro aí, ó. Fica a dica. O pior é que a Tsuburaya tem o Ultra Boy, né? Putz, que é a verdade. versão. Que é a versão infantil, né? O personagem infantil que inclusive aparece nos filmes, né? E a DC também, né? Que tem o personagem da Legião dos Super-Heróis que se chama Ultra Boy, né? Além disso, também tem o Ultraman, né? Que é a versão do... Relacionado com o Ultraman da Terra 2, exatamente. Agora, Pô, a gente tá falando de 32 ali, né? Não era nem nascido. Ai, como é bom falar que eu não era nascido.
Eu lembro da Copa de 82. Muito que a gente grava, né? A gente fala assim, não, já é nascido. Já não é nascido ainda não. Ó, quase, bateu na trave. Agora, daqui, desses que a gente tá citando, até, por exemplo, porque eu fiz alguns tópicos, assim, de ponto para não podia passar, né? Até o começo e aí falando por editoras, assim, até as editoras começarem a lançar, por exemplo, o HQ da Era Manchete. Não teve nada, né, de Ultraman, por exemplo, além do Ultraboy, claro, desse que citou Spectraman, tal, Robô Gigante. Teve algum outro herói, como o National Kid, Goldark, tenha ganhado alguma coisa aqui no Brasil? Não, nesse período não. Teve um limbo até a segunda onda do Tokusatsu no Brasil. Aí já vem com a Block direto já. Exatamente. A Block é Ebal, né? A Block é Ebal, né? Mas a Block e a Ebal já vem ao mesmo tempo? Primeiro a Block, depois a Ebal. Ah, começa pela Block. Mas a Block já começa, por exemplo, com Jaspion e Changeman? A Block fez as primeiras versões das histórias do Jaspion e do Changeman. Isso, se não me engano, eram versões dos episódios, né? Que eles faziam em formato de HQ também, né? Exatamente. Pegava o roteiro do episódio, desenhava, fazia as coisas tudo bonitinho lá e publicava em formato de HQ. Aí nesse mesmo período saiu uma revista que tinha uma história do Machine Man junto com a do Charivan, que também eram nacionais e a história não era bem conectada com o personagem, mas tinha um pouco do desenho deles. Isso aí era na época da Ebal já. Isso. Mas a Block e a Ebal publicaram ao mesmo tempo ou da Block pula pra Ebal direto, assim? Começa pela Block e pula pra Ebal? Da Block pula pra Ebal. É porque a Block ela era dona da TV Manchete, então ela tinha já os direitos, e aí ela fez um contrato com a Ebal. E até, inclusive, as HQs tinham roteiros do Ataíde Brás, se você estiver ouvindo aí, grande abraço. Mas esse do Ataíde Brás já era na Ebal. Exato, na Ebal. O roteiro dele e a arte do Roberto Kusumoto. Cara, esses da Ebal são os que eu mais lembro, assim, que eu tenho inclusive um monte ainda, né? Sim, eu tenho algum também. E já é também o frescor que eu tenho, porque pô, eu começo a comprar quadrinhos já lá pra 93, 94, começo a consumir mesmo, né? Então, quer dizer, eu já tô em sebo já, resgatando HQ, já vou cavando HQ em sebo, né? Sem contar que naquele período as tiragens eram grandes, né? Sim. Que um dos problemas que a gente tem hoje em dia é tiragem, né? Vendia também, né? E vendia. Vendia, né? Porque a gente tá falando de HQ que saiu de 89, que é quando começa ali, principalmente da parte da Ebal, né? E vai até que ano, mais ou menos? 92, 93? A Ebal para em 92. 92, né? O último gibi de Tokusatsu da Ebal era um Super X Apresenta, que vinha uma história do Giban. Essa foi a última publicação. E aqui, de novo, a gente tá citando pra quem tá ouvindo a gente tá citando isso pra quem tá nos ouvindo aí, porque, cara, a maioria, quase tudo, né? Era a criação por história nacional aí, né? Quem fala muito disso por aí é o Alexandre Nagado, porque ele foi roteirista também de algumas HQs, né? Então, ele entrou ali na transição. Isso que você tá falando, Gil, tanto que você falou que você lembra da Ebal, eu lembro de pegar em sebo já, porque eu era um bebê quando saiu, né? Só de pegar mais velho, e eu tenho algumas aqui. Eram as edições do Jaspion da Abril já, né? Que aí tinha as histórias que vinham depois, que tinha aquele universo mais compartilhado, que o a Change Marmaid namorava o Boomerman e tal, não sei se vocês lembram. Os da Abril são os mais... inclusive a fase Abril é a fase que a maioria dos fãs de Tokusatsu mais se recordam e mais lembram de histórias, né? Eu devo ter perdido aqui em casa uma HQ do Black Kamen Rider da Abril Jovem. Desenhada pelo Marcelo Cassaro, provavelmente. Exato. E devo ter também uma do Spielman, aí já não é certeza. A do Black é certeza, mas a do Spielman eu sei que eu tinha, se tiver, deve estar perdido em algum lugar. O Spielman teve um almanac, né? Teve um só, é o crossover com o Jaspion, inclusive, né? Daquela Heróis da TV também, que... A Heróis da TV é um negócio, cara, que fase boa que era essa, quando tinha esse título, né? Porque lá também rolou, né? O Heróis da TV foi logo depois da edição do Jaspion, né? Da revista do Jaspion. Isso, a Abril fez o seguinte, ela fez um teste, ela tinha uma revista que era de publicação de várias coisas, né? Que era o Almanac Abril Jovem, né? Que eles publicavam Luluzinha, Trapalhões, outras coisas, né? Aí eles lançaram um Almanac, que era o número 7, com histórias de Tokusatsu. Aí, a partir dele, eles anunciaram a Heróis da TV, que é a terceira série, né? Porque a Heróis da TV teve duas revistas antes, né? Uma que era com desenhos da TV, por isso Heróis da TV, né? Que eram os desenhos da Hanna-Barbera. E outra que durou mais aí, que era com os personagens da Marvel, né? Aquele Change Kids era o que? Era Ebal também? Change Kids era Block. Change Kids, né? Block?
Cara, eu tenho, graças a infelizmente, finado amigo aí, Ricardoso aí, deixou de herança pra mim aí alguns Change Kids, cara, assim, estado perfeito, assim. Guardo aqui como um tesouro aqui, esses HQs. E... Cara, era uma fase boa, né? Tu podia ir numa banca e tu podia esperar por mês pegar uma revista que era ou uma edição do Cybercops, aí tinha uma edição que podia ser do Black Kamen Rider. Era muito bom esse período. Eu só acho meio... Sei lá, não é uma reclamação, mas é meio triste, porque se você pega as fases assim, os caras meio que ficam lá um ano e pouco, 2 anos publicando, né? E tipo, cada editor tem lá o seu, sei lá, 10, 12, 15 títulos, assim. O que é bom que é fácil de colecionar, né? Se você achar, né? Isso falando da manchete, né? Porque eu acho que o Spectraman teve mais, não foi? O Spectraman teve mais HQs? 30 e... acho que era 39 edições. Ele foi quem mais teve edição, né? Título próprio, né? E aí tinham mais páginas, né? Bastante páginas. Legal, cara. Não é à toa que marcou mais também, assim, pelo menos eu aqui naquela época, né? Eu queria ter nascido uns 10 anos antes e aproveitado melhor essa fase, de verdade. Esses da Abril, como eu falei, é legal que era a questão do universo mais expandido, né? Tipo no do Cybercop lá, os caras criaram a unidade Vênus, né? Naquela época nem tinha aquela arte que hoje na internet é bem difundida, né? Daquele conceito da unidade e tal. E, pô, desculpa vários nomes aqui. A gente citou o Nagado, o Ataíde Braz, o Caçaro, cara, tem muitos nomes que a gente vai acabar. Não vamos pôr. Roberto Kusumoto, vamos acabar. Não vamos conseguir citar todo mundo, né? Mas pelo menos essa geral pra um dia nós fazemos aí outros episódios aí com um foco maior, né? O primeiro passo tá sendo dado aqui, né? Pra não falhar a informação, gente, foram 30 edições do Spectraman, que foi de 83 até março de 86. Foram 3 anos de publicação direta. E aí também tem aquela fase de Trapalhões, que é legal citar, né, cara? Porque essa fase de Trapalhões é maravilhosa. A segunda fase da crise de Trapalhões, né? A segunda ou terceira. Porque é aquela fase que eles faziam paródias, né? Com filmes, com séries. Inclusive, pra mim, a melhor fase, cara. Eu tinha um monte aqui nessa época. Nossa. Didiraia, adorava o Didiraia. Cara, lá o Cybertrap, né, cara? Cybertrap. Era muito bom. Fantástico, cara. Tem que citar rapidamente porque que fase maravilhosa dos Trapalhões e marcou tanto que até hoje é referenciado pela galera aí, né? E eram bem feitas, né? Eram paródias bem feitas, né? Eram paródias inteligentes, né? Como também até atualmente tem lá aquela série da Mônica que satiriza também filme e tal. Mas lembrando, né, que nesse período era tudo da equipe da Abril Jovem, né? Então os mesmos desenhistas que acabavam, ou até os roteiristas que desenhavam pros Trapalhões, desenhavam ou escreviam as histórias pro Tokusatsu, né? Então era quase a mesma equipe, né? Então a colorização era boa, o roteiro era bom, todas as letras eram boas. Era muito bom, foi um período maravilhoso, sabe? O Nagado lançou o Blue Fighter, que é legal citar o Blue Fighter, que é o personagem do Alexandre Nagado, né, o autoral. Ele lança ele também nesse período aí, né? Ou depois, já pós-herói? Acho que é um pouquinho mais tarde já. Mais tarde, né? Já foi 90, né? Mais tarde, o Blue Fighter, eu lembro de ver anúncios, mas eu não lembro de ter lido quando era moleque, sabe? De ter pego na mão. Eu lembro só de ter ver anúncios. Eu encontrava aleatório as revistas, porque eram 3 edições. Eu nunca encontrava nem a primeira, nem a segunda. Se encontrava a terceira. E ela era, gente, de 97. 97, era só, hein? Eu lembro também de só achar a terceira. Interessante, né? Como isso acontecia muito na época. De esse problema de distribuição, né? É uma coisa muito na época. Jamais irei desistir, nunca vou me acomodar. Agora o que eu lembro muito, aí já saindo da HQ indo pra internet já, né? Eu lembro de descobrir, e eu acho que foi através da Herói 2000 ali, 99 mais ou menos, que eu lembro de ter descoberto o Fabiabu com o Combo Rangers, já com webcomic já, né? Já lendo na internet já. E a fase capacetinho, né? Porque depois que ele parte pra publicação impressa que ele abandona os capacetes, se não me engano, né? Inclusive, tô devendo um podcast sobre Combo Rangers aí há quase 300 episódios aí. Era muito bom. Combo Rangers era sensacional, porque ele pegou esse espírito do Tokusatsu e trouxe de uma maneira diferente, com animaçõezinhas ali. Acho que foi nessa época que eu comecei a acompanhar mais coisas na internet, que eu fui até conhecer essas revistas antigas que vocês estavam comentando agora aqui. Né? Foi mais ou menos esse mesmo período, sabe? Meio que
eu tudo de uma vez também, né? Então, Eu acho que ele faz o quê? Em Flash, as HQs? Não sei lá que. em Flash. Era Flash. A galera fazia muita coisa em Flash naquela época. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu nunca contei pra alguns de vocês, talvez só o Senna sabe. Eu era bom de desenho, eu era muito bom de Flash. Eu ganhei até um campeonato, chamava Minuto Animado aqui na região e tal. E eu comecei a mexer com Flash no começo dos anos 2000, né? Aí na faculdade, cara, eu tinha uma aula lá de mídias, né? No começo dos 2000. E eu fiz um desenho lá no Flash, eu fiz o meu professor se transformar no Jasper. Olha só. Bem precário, assim, não chega ao nível de um de vocês, não, tá? Desenho mesmo, cartoon. Competindo com a Toei, olha aí. Eu vou procurar isso aí, cara, eu vou ver se eu acho e mostro pra vocês. Eu sei que eu salvei minha nota do semestre graças a essa animaçãozinha, assim, né? Era só o professor... Eu era bom de caricatura, na verdade, de pessoas, né? Essa que é a realidade. Aí o Senna sabe que eu desenho o Senna muitas vezes, né, Senna? Em algumas lousas de eventos. O professor virava uma bola. Era Flash, né, gente? Ele virava uma bolinha azul, virava um Jasper ali nas cores que tinha desenhado, era isso. Aí, por causa desse desenho, um professor pediu, eu fiz e me salvei numa nota. Um outro não pediu, eu fiz a caricatura dele. Ele era uma mistura de ratinho com aquele nadador, ganhou medalha dos anos 90, lá o... Gustavo Borges. Cara, o cara ficou bravo, hein? Aí ele me colocou fiquei de fazer uma prova a mais. Ficou de exame ou colocou de DP? Fiquei de exame, cara. Ah, tá. E não precisava ficar de exame, ele só me deixou por causa da caricatura. Aí depois disso eu nunca mais tive vontade de desenhar na vida. Mas vamos voltar pro cast. Calma. Foi podado nesse momento. Vamos voltar pro cast. Mas eu mexia com Flash, cara. Eu mexia com todo o pacote de macromídia. Quando eu dava aula, cara, foi o estágio que eu fiz ainda. Mas beleza, vamos voltar aqui. É o Gil do Velho Testamento. Pra Combo Ranger, né? Eu tenho algumas edições de Combo Rangers aqui em casa. Eu gostava bastante também, né? Inclusive... Não, cara, e assim, antes de ir pra HQ, né, eu fiquei, de verdade, assim, ó, fissurado no trabalho web, sabe? Quando eu fui pra HQ, eu fui comprando tudo até hoje, né? Se o Fabiabu fizer de Combo Rangers, eu vou comprar, sabe? Ele ensaiou voltar, né? Ele fez aquelas edições especiais, entre aspas, assim, né? Junto com a JBC, né? Aquele... Somos Heróis, se não me engano, né? E tentou trazer de volta, né? De alguma maneira, né? Se eu não me engano, ele ia trazer um compilado das antigas aí, ele tava fechando um acordo para fazer alguma coisa do tipo, para trazer de volta essas revistas mais antiguinhas que depois saíram, né? Em papel, né? Que você tá falando ainda no digital, né? Mas depois ele ingressou com força já. No papel, eu levei 2003, primeiro Anime Friends, cara, eu levei para ele a edição 0. Do que era começo dos anos 2000, acho, se não me engano, então acho que JBC, se não me falha a memória. Eu levei pra ele autografar. Eu tenho uma edição também autografada pelo próprio Yabu, que teve um ano que eu não vou lembrar qual foi agora, acho que foi, sei lá, 2004, um negócio assim, que ele deu uma palestra numa escola de arte que tinha aqui perto de casa, né? Aí eu fui lá acompanhar essa palestra e aproveitei e peguei uma Combo Rangers aqui que eu tinha comprado recentemente, né? E aí ele autografou pra mim. Eu até queria falar uma coisa que é uma menção honrosa porque não é quadrinho, mas tem a ver porque tem a galera envolvida, né? Até o Caçaro envolvido e tudo mais. Mas não posso deixar de citar, eu como RPGista aí, mais de 30 anos jogando RPG na vida, não posso deixar de citar o Defensores de Tóquio, que foi publicado pela Dragão Brasil em 1995, que inclusive é o Caçaro, faz todas as ilustras, e ele presta homenagem, né? Aos Tokusatsu, né? Todas as séries de Tokusatsu passaram no Brasil e anime. Então você tem ali homenagem a Kamen Rider, homenagem ao Inspector, Super Sentai, Ultra. Eu acho que vale a menção honrosa, porque isso foi o contato de muita gente que começou a querer criar HQ, que eu conheci a partir disso. Inclusive eu querer criar HQs de Tokusatsu, pensar, caramba, imagina só que legal, personagens de Tokusatsu juntos e tudo mais. Então é bem legal. Que era um RPG em um tom até meio satírico também, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que eles homenageavam, eles meio que tiravam... Era muito legal, muito bacana. Tiravam uma com os clichês, né? Dos Tokusatsu, dos animes também. Nossa, o Defensor de Tóquio era legal pra caramba. Eles chamavam os soldadinhos de soldados capenga. Bom, muito bom. A Imperatriz, mesma coisa. Bem lembrado.
quando acaba essa fase anos 90, né? A gente nos anos 2000 ali, já não tem mais publicação relacionada a Tokusatsu, nem da Abril, nem da... A Ebal já tinha morrido já, né? A JBC publicou só o Combo Rangers, não teve mais nada? Vocês lembram de alguma coisa? Tipo, a primeira década de 2000, além de Combo Rangers? Que eu me recordo, acho que foi mais Combo Rangers. A Combo Rangers e Menção Honrosa tinha a Henshin, né? Que era uma publicação que trazia Tokusatsu, né? Mas não aí se puxar também tem a Herói também, tem sim. Herói do Futuro, vai ter um monte de... A Herói também até tinha uma HQ chamada Super Eloy, que brincava... Super Eloy! É verdade. Super Eloy as tirinhas que eles publicavam na Herói, né? E tinha a versão de Ultra, tudo, não tinha? Isso, Super Eloy. Super Eloy é bom, tem que citar, não pode deixar passar. A Heróis do Futuro também, nessa época dos anos 2000, começo dos anos 2000, ela publicava também uma HQ de robô. Vocês lembram disso? De robô, eu lembro que eles publicaram uma fanfic de Cavaleiros, Doni, mas eu não lembro da de robô. Tinha uma de robô, eles até, inclusive, você conseguia montar o robô. Da mesma forma que dava pra montar o Coliseu, né, entre aspas, né? Lembram disso, de montar o Coliseu? Nossa, essa do Coliseu eu lembro, cara. Eu cheguei a montar. Me arrisco a dizer que eu tenho uma fanfic de Cavaleiros até hoje. Dessa época aí. Tinha o Coliseu pra montar, tinha até as armaduras pra montar. A armadura não, a caixinha, a mochilinha. Que legal. Então eu lembro. Gente, até de novo nossos ouvintes, eu vou acabar citando, não citarei muito trabalho amador, que independente, tá? Como, por exemplo, acho que meu amigo Bruno Saido chegou a fazer eu acho HQ do Blast Rangers, por exemplo, né? A gente tava no começo de fórum, né, Daniel, lembra? E tinha Blast Rangers já, por exemplo. Começo dos anos 2000 já, que foi quando começaram a surgir produções independentes, né, de audiovisual. Blast Rangers, Insector Sun. O Insector também chegou a lançar a linha de HQ dele também, né, depois, né? Não, ele tinha bastante acho que ele vinha junto com o DVD, inclusive ele deixava junto. Porque na verdade o Insector Sun, na verdade, é até legal falar isso. O Insector Sun, ele vem da HQ, ele vem do mangá que o Chris fazia. O Chris começou com HQ, que maneiro. Né, cara? Isso. A gente vai acabar citando só alguns, vai ser difícil a gente pegar tudo, né? Porque eu lembro na época de fórum, não tô com 100, já não tô com o Brasil, a gente tinha uma sessão pra esse tipo de coisa. Então, quer dizer, vou acabar devendo aí citação de muita gente, né? Então, só pra deixar se alguém lembrar de alguma coisa, deixa nos comentários aí, tá? Mas eu não tinha como citar o Blast e principalmente o Sector Sun, né? Você falou de Blast Rangers agora, né, Gil? Se você fuçar na internet, você acha a HQ deles, que é uma história completamente diferente do que ele fez no audiovisual, né? É um pouquinho diferente. Inclusive, o próprio falando até de que virou live action também, a gente tem a HQ também do Cosmo Patrol Cyber Bill. E tem a HQ do XD. Isso, do Irlane. O Irlane fez também, é verdade, ele fez também HQ. É porque também por HQ era muito... E a gente vai acabar esbarrando isso daqui a pouco no Falta Bar de vocês, né? E do momento atual, né? Mas muito desses amigos e conhecidos que fazem o Tokusatsu nacional, né? Inclusive o live action, né? Inclusive também vai rolar um podcast sobre os live action também, tá, galera? Tem alguns, inclusive, tem sobre Timerman e Guardiões do Poder, por enquanto. Mas quando a gente fala assim no Brasil, tem um monte. A maioria deu um rolê na HQ também, né? O Cyber Bill, o XD dele. Eu não sei se o Gobetex também teve e o Haruzu também teve, mas e aí dando um saltão, o Timerman. É uma animação também que o Jair está produzindo, né? E ele faz tudo em Flash ainda. Olha o Flash vivo aí. O Haruzu ainda não tem. A HQ por enquanto não tem, né? Por enquanto só produção audiovisual, né? Isso. Só aquelas artes maneiras que o senhor faz, né? Que tem por aí envolvendo esses heróis. Várias artes. Inclusive me apropriei de uma carinhosamente, tá lá Que honra. No site lá. Eu vou mandar pra vocês. Ó, vou mandar pra você indicando aonde que eu tô usando ela. Bom, aqui não tem como, né? Acho que de 2000, não tem. Tô falando de Combo Rangers e pulando aqui, não tem como a gente fugir muito dessa galera, né? Que a gente tá citando, como o Timerman também tem HQ. Que mais que a gente pode citar? Porque se a gente parar pra falar, por exemplo, teve lançamento de Kamen Rider Kuga, teve lançamento de Kamen Rider, teve lançamento de Ultraman, mas não são HQs inspiradas e nem versões nacionais.
vai ter o do Jaspion, né? E do Jiraiya para JBC, né? O regresso de Jaspion e o mangá do Jiraiya, né? Tem essas aí que a gente dá pra citar, claramente, tem até um podcast sobre elas. Mas antes disso, assim, a gente não tem nenhum projeto grande, assim, grandioso, né? De HQ nacional, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Só mais as coisas que a galera produz também. Quando eu falo grandioso, vai envolvendo uma editora, como aconteceu com o Combo Rangers, que apesar do Fábio Abu no Catarse, a JBC também estava envolvida, por exemplo. Não, acho que não tem, não. Acho que o mais grandioso é mesmo o Combo Ranger mesmo, daqui que nesse período ele ainda estava voltando, né? Fazendo os primeiros retornozinhos dele. Perderam a oportunidade de fazer uma HQ dos Cavaleiros do Futuro. Aí, ó, perderam, é verdade. É verdade, né? Eu acho que o que chega mais próximo mesmo é alguma coisa que a editora Quimera publica, né? Foram eles que publicaram, por exemplo, a HQ do Timer Man. E tem muitas outras coisas que eles publicam além do... Não, a Quimera... A Quimera publica muito herói nacional, né, cara? Muito. Tem lá o Projeto Força BR, tem bastante coisa lá, né? Resgata também, se não me engano, alguns heróis brasileiros do passado ali também, né? Se não me engano, acho que eles vão fazer alguma coisa também com o Star, que é o do Lado Lobo. Do Star, né? O Super Sentai de um homem só. Um abraço pro Lobo aí. Tivemos contratempos hoje. Os conceitos desse personagem muito bem achei muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Até agradecer ele que ele mandou uma HQ aqui, a gente sorteou aqui pros nossos apoiadores. Mas assim, aquele negócio também, né? O Projeto Força BR, né? A Quimera traz muita publicação também de herói nacional, que são aqueles heróis nacionais baseados nos americanos, né? Seguindo a linha, né? Baseado é meio errado, perdão. Inspirado, né? Seguindo a linha DC e Marvel, né? E essas coisas, né? Nossa, acabei de achar o robô do Derecho. Seguindo... Boa. Seguindo Tokusatsu mesmo, o que tem lá são HQs. A Star, que você citou, o Fighting Pose, do Kiko, né? Timerman, por exemplo, né? Tem o Mega Sônico também, que eu acho que segue essa linha também, né? Sim, Mega Sônico segue um pouco, sim, do valor, né? Grande valor. Também tá seguindo essa linha também, do Mega Sônico, realmente. Tem uma pegada de Tokusatsu forte ali, né? Nas armaduras dos personagens, transformações, né? E além da HQ mesmo, ela também tem a animação, né? Que ele fez algumas animações dos personagens e tá produzindo no canal próprio dele lá, né? Então... Cara, eu entro com força, assim, eu sou muito fã de HQ de Western, né? De Velho Oeste. E eu leio o Tex até hoje. Então eu tô sempre de olho no Catarse pra ver algum projeto de legal pra poder apoiar. Mas eu voltei com força a acompanhar os projetos de quadrinhos, assim, de Tokusatsu, assim, principalmente quando eu falei, quando ele lançou o Retorno do Spectreman, que eu fiquei animadaço quando ele lançou, né? Lembra? E aí... Lembro. Bateu um bom papo. Voltamos a conversar, né? Porque fazia muito tempo que a gente não trocava uma ideia, né? Mas também a gente ficou parado também, essa parte da internet, um tempo, né? E também tem um outro amigo nosso também, que é o Vitão. Ele lançou, isso é mais recente que ele lançou, né? Mas ele lançou, acho que a Aegis, se não me engano, também. Recentemente também. E... Eu trago aqui uma HQ, gente, que ela foi feita pela Script Editora em 2022, chamada Crepúsculo Sentai. Vocês já ouviram falar? Eu vi, eu tenho também aqui. Tá aqui olhando pra mim também. Eu peguei pra ler, olha, show de bola. É de um ex-colega meu de jornal, que ele mora agora em Santa Catarina, ele era aqui de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. E ele... que maneiro. A gente tinha os mesmos assuntos e eu lancei a minha em 2020 e ele lançou a dele em 2022. E é uma homenagem muito bacana ao Sentai e ao Tokusatsu em geral, né? Principalmente é uma homenagem, muito bonita, até todo o universo exibido aqui no Brasil e com uma pegada mais policial também, né? Nossa, é uma coisa também que eu achei o conceito muito bem bolado, eu achei o roteiro muito bem bolado, o traço também tá bacana, e assim, você lê essa HQ, você pega várias referências, e depois você explica tudo parando só pensando, nossa, esse aqui é uma versão do Jiraiya, olha só aqui a versão do Giban, é muito legal. Eu sou tão maluco que eu fico caçando, eu comprei até um mini livro que chama o Sexto Changeman, que é um mini livro aí com imagens. Mas esse aqui se enquadra em livro, vai ficar para um outro podcast. Agora, de HQ que eu citei, né, o Aegis do Vitor, né? O Vitor vocês conhecem também, né? O Vitor desse aí, conhece. O Aegis dele também, que é bem maneiro. Ele mandou fazer até capacete do personagem, assim, achei maneiro também.
Eu vi ele 2 vezes no Super Action. E tem o capacete dele, ó. Ele lá também. Nossa. Ele mandou fazer, bem legal. O Alex também, do Ministro do Riso, também tava, se não me engano, não sei se ele já lançou. Mas o HQ também. Ele chegou a mandar pra mim também umas páginas tal da HQ também, do Guerra Taiga. Um crossover, se não me engano, também com outro personagem também, bem maneiro também. Que ele levou, tem né? HQ também tem uma HQ do Leonardo Meirelles, né? Que é o Luperman. Ele tá produzindo ainda, ele me mostrou algumas páginas, assim, o negócio tá ficando bonito. Ainda não veio a publicação pra valer, mas ele tá em produção ainda, tá em curso, né? Tá rolando aí. Agora, vocês verem, a gente deu um puta salto, né? Vocês viram? Porque a gente tava falando lá do Combo Rangers, começo dos anos 2000. Olha como é que... E, de novo, não tô desmerecendo ninguém, porque nós vamos esquecer algumas pessoas, né? Mas não é de propósito, mas assim, olha como é que o Tokusatsu ele ficou num limbo, né? De certa forma, assim, né? A gente não teve muita novidade de Tokusatsu relacionada a Tokusatsu por um tempo, né? Tanto que o próprio Fórum Toku Brasil começa a fechar, né, no meio dos anos, entre a segunda década dos anos 2000, né, cara? E não tem tanto fã, assim... buscando, aí, né, pelo amor de Deus, que a galera também entenda, né? Tem que pisar em ovos às vezes, né? Mas buscando a qualidade que vocês buscam, por exemplo, que essa galera que estamos citando busca hoje, né? Hoje, um cara independente consegue trazer uma qualidade melhor que algumas editoras, sabe? A questão da produção, impressão ficou mais acessível, né? Com a questão de impressão sob demanda, isso facilitou muito, né? Porque o maior entrave da gente era publicar. Ou coloca online, ou desenha algumas coisas na web, ou tu tenta conseguir um apoio com uma editora. E quando chegou o Catarse, ele abriu um leque total para isso, né? E além disso, a forma como a informação circula hoje em dia é completamente diferente de como circulava, sei lá, em meados dos anos 2000, por exemplo, também. Foi mais ou menos nessa época que eu criei o V-Ranger, só que eu não soltei na época porque... as coisas eram muito mais complicadas do que as coisas são agora, né? O acesso à tecnologia, o acesso também, fora as editoras, o acesso à tecnologia, softwares e tudo mais, não tinha. E você também, no começo dos anos 2000, ali, 90 anos 2000, você não tinha acesso à informação de como as coisas são feitas, quais são os processos. Eu falo por mim, que na época do fórum de tokusatsu.com.br, fórum TokuBR, eu tinha minha própria fanfic, que era o Kamen Rider Light, né? E eu tinha na época e tal. E tinha como lançar, cara, porque as coisas eram muito diferentes. Era um outro mundo. Outro mundo, hoje, né? com os quadrinhos, hoje eu tenho essa visão de como tudo ficou diferente, como a gente tá vivendo uma nova era de quadrinhos de Tokusatsu. Isso é muito legal. E vendo isso dá um calor no coração. Vendo o trabalho de todos vocês que estão aqui, toda a galera que a gente citou. É muito legal. A gente recebeu pelo tokusatsu.com.br um projeto de HQ que chama Kyoshi, da Marielle e do Starly, assim. E você vê, já é um tipo de projeto hoje que, cara, se você olha as artes assim, você já vê o nível de qualidade já, né? O quanto que a tecnologia ajuda a gente com os traços, né? E foi o que vocês falaram, né? Mudou muito, né? Então é mais fácil você conseguir publicar a sua HQ, a sua história com uma qualidade igual de uma editora, por exemplo, né? Ou até melhor, né? Tem umas editoras aí que, pelo amor de Deus. Exato. Ainda assim, ainda existem muitos desafios também, né, Gil? Isso eu falo por mim mesmo, né? Porque muitas vezes o custo de produção ele sai bastante alto também. E às vezes nem a demanda nem é tão grande a ponto de você conseguir cobrir, né? Eu não sei também como é que fica o contrato das editoras, primeiro, porque não de HQ inspirada, mas a HQ original mesmo, assim, né? Como a Hip Nankin que lançou o Spectraman e a JBC que tá lançando o Kuga lá e aquele do Ultraman lá, aquela versão mangá do Ultraman. Você tem, ou a Panini também, que também tem as histórias de Ultraman com Marvel, tal, que também tá saindo no Brasil, Ultra Seven e tal. Inclusive como o Ranger saiu por JBC por Panini, só pra não esquecer nesse ponto. Mas assim, você vê que, o Spectraman saiu com valor X, porque, tinha lá aquela contracapa que fala, né? Tinha capa tinha mais
maior volume de página, né, cara? E aí você vê que não tem jeito, né? Você tem uma variação, mas ao mesmo tempo também as próprias editoras têm seus contratos, né? E tem uma questão bem complicada hoje em dia, que é a questão da tiragem, gente. A gente pensa que o nicho quadrinhos, o nicho mangá, ele tá cada vez menor. A gente pensa muito na questão, se eu lançar uma revista vai vender. Não é bem assim. O pessoal, o leitor, nós leitores, estamos cada vez menos. A gente não tá criando novos leitores. Tanto que as tiragens de quadrinhos normais, as tiragens de mangás são muito baixas, menos do que nós no tempo dos anos 80. Se a gente encontra revistas antigas em sebo, é porque a tiragem era grande. E se naquele tempo a tiragem era grande e vendia, hoje a tiragem é menor e vende pouco. E aí esse é um grande entrave de publicar um material. Por isso que o material sob demanda vende mais rápido e direto, porque é para um nicho específico. É aquela quantidade X, vendeu, sobrou, não tem mais. E a gente tem que pensar que o mercado de novos leitores é bem complicado. Isso influencia o preço também, né? Porque como a tiragem é menor, o preço sobe, vai lá pra cima e... Então, como a tiragem é menor, o preço sobe, vai lá pra cima esse valor e dificulta ainda mais o acesso para as pessoas, de repente, que nunca ouviram falar em nada relacionado a esse universo de Tokusatsu, não vão necessariamente comprar, às vezes por causa do preço mesmo, porque tá muito alto. O que é mais um problema, né? É que mais você não consegue dar conta dos custos também, né? Aí você acaba tendo que repassar isso pro leitor, né? E aí, às vezes, o preço fica salgado e o leitor não consome. Às vezes o pessoal se questiona por que o mangá do Kuga é um valor tal, porque envolve custo de produção, envolve somente a questão da tiragem e também os direitos de publicação, né? Que não são muito baratos. Exato, royalties, né? A gente tem que pensar que o leitor, ele não se duplica. A gente não consegue gerar novos leitores. Vocês podem verificar muito bem que é mais fácil o pessoal achar um scan do que simplesmente ir numa banca comprar. Aliás, hoje em dia, vocês conseguem ver muitas bancas de revistas por aí? Tá tudo morrendo. Muito pouco, muito pouco. Quase nada. Muito pouco para não dizer quase nada, né, gente? No meu bairro não tem nenhuma. Mas assim, hoje eu compro tudo pela Amazon, gente. Inclusive, compre pelo nosso link aí, que tá vendo a gente, valeu. Eu compro pela Amazon quando eu vou comprar uma HQ física, ou quando eu vou ler às vezes eu vou buscar... vou buscar aqui uma HQ independente, alguma coisa diferente do mainstream, vamos dizer assim, né? Porque eu já acompanho muito Mitos. Mitos é a editora que eu mais gasto meu dinheiro. Eu acompanho na Digital Comics. Lá na minha conta, tem uma conta na Digital Comics. Inclusive, eu tô com o Universo, essa revista está lá também. Eu pesquiso lá, e leio, curti. Eu já tive conta na Social Comics também do Omelete. É do Omelete ainda? Nem sei se é do Omelete ainda. E até tinha uma HQ que eu lia lá, que ela chamava Archer, por exemplo. Então eu vou descobrindo coisa nova assim também, né? E o legal, como a Digital Comics, que ela valoriza, e eu espero ver as de vocês lá um dia, valoriza o quê? O produto nacional, né? Então, isso é legal, porque eu descobri antes HQs nacionais com Herói, né? Como eu falei, do Combo Rangers, por exemplo. E eu descubro vocês... Claro, por sermos amigos, hoje a gente tá próximo, né? A gente acaba descobrindo mais rápido, né? Mas, por exemplo, eu fui descobrir o Star por causa do Kiko. Eu fui descobrir... Porque o Kiko desenha, né, Kiko? Eu fui descobrir... o próprio Mega Sonic eu descobri porque eu fui comprar a Fighting Pose lá no... Aí, Vanderlei, eu preciso de um jabazinho aqui da Quimera, hein? Várias propagandas, hein? Fui comprar na editora Quimera o Fighting Pose e descobri lá o Mega Sonic. Então acaba ajudando, né? Porque em plataformas como a Digital Comics eu consigo descobrir novos títulos, né? Eu acho que inclusive essas plataformas digitais são o melhor lugar para formar novos leitores. Porque eu acho que até há uma formação de leitores, mas ela é totalmente online. A gente vive hoje um outro universo, né? Não existe mais aquele universo que se tinha nos anos 90, nos anos 2000, de banca de jornal, tudo mais. Se naquela época, porque eu acompanhei muita produção de fanzine de HQ nacional, não falei muito sobre mim, mas eu acompanhei muito o super-herói brasileiro, porque é o que eu faço quadrinho de super-herói brasileiro há muito tempo, desde o começo dos anos 2000, e acompanhei muito isso. E cara, toda essa jornada que vocês estão passando aí com o quadrinho nacional de Tokusatsu, a galera da HQ super-herói brasileiro passa também. E em todo esse perrengue, né, que vem acontecendo cada vez mais, o Sumibanca, tudo mais, e cada vez menos lojas especializadas, até porque com o advento da Amazon e também do Catarse, a galera teve que migrar pro Catarse, pra tudo isso, porque senão é impossível. Até ia falar, cara, vocês são... Se o pessoal do quadrinho brasileiro de super-herói é herói, vocês são, nossa, heróis pra caramba, porque quem é que quer investir nisso? É muito amor, muita paixão pelo que faz, pra ter... Eu falo por experiência própria também, mas
tem que ter muita garra, querer muito isso para investir, porque não é um retorno financeiro mesmo, né? Claro que hoje com Catarse, mínimo, você consegue uma pessoa É paixão outra, pura, pura paixão pelo tema. É pura paixão. Parabéns mesmo. É igual a gente aqui também, cara. A galera acha que a gente ganha uma grana nervosa do Anime Friends, por exemplo, mas a galera mal imagina que a gente vem de lá pra pagar o que a gente gasta pra fazer o espaço bonito, né? É só pra cobrir os Eu ia custos, fazer né, esse paralelo. Praticamente, é. Bom, o Gilson tá mentindo, né? gente. Ele Vê o vende close e não vê os corre, né, cara? helicóptero pra todo Anime Friends, ele deixa o noite. Um dia, quando eu tiver assim, eu faço tempo de contar a verdade pra todos. Ó, agora eu estou ganhando dinheiro graças a vocês. E o pessoal não vê, né, esse sacrifício que a galera faz. O fandom é muito isso. O fandom de Tokusatsu no Brasil é a galera que faz coisas no fandom, né, que produz coisas, é uma galera heróica, porque é a galera que é tipo Super Sentai, né, nunca desiste. Olha o Gil aí, a galera é cheia de falar, mas não sabe a luta que o Gil, tanto o Gil quanto o Ricardos, que não tá mais aqui, mas Kuroda, todo mundo aí do grupo enfrenta direto e todo ano, todo dia. A minha mãe falava assim, né? O pessoal vê a pinga que a gente toma, mas não vê o tomo que a gente leva, né? E vocês devem enfrentar isso pra caramba, né? Porque faz HQ e a galera acha que é só fazer HQ, botar pra vender, que tá vendendo pra caramba, né? E dá um trabalho de fazer, Gil, mas dá um trabalho, né? Nem só pra fazer o primeiro volume do Birendio, né? Que daqui a pouco a gente vai falar a respeito, né? Tipo, eu levei quase 2 anos pra fazer. Então, eu enfrentei um monte de problema do processo e coisa pra caramba. E vai uma crítica pro fã de Tokusatsu aqui, né, cara? A maioria dos fãs de Tokusatsu, do fandom, e eu acho que no nosso podcast tem muita gente que escuta que não é desse fandom de Tokusatsu, né? Que consome Tokusatsu como a gente consome, né? E às vezes quem tá fora do fandom apoia mais esses projetos do que quem tá dentro, né? E eu acho que todo mundo que tá inserido aí no que nós chamamos de Tokunet, por exemplo, né, no fandom de Tokusatsu, que são os que deveriam apoiar mais e ajudar a divulgar ainda mais esse tipo de projetos que vocês fazem, por exemplo, né? E criadores de conteúdo também, eu acho que todos, assim, do mais famoso até o menos famoso, todos deviam dar as mãos ali e compartilhar esses projetos, né, cara? Porque é para entreter o próprio fã, né? Não é só uma realização pessoal você fazer uma HQ, né? Exato, né? E esse descaso, de uma certa forma, do fandom também com as produções nacionais, não digo só as HQs, mas de uma forma geral também, né? É uma coisa que acaba, porventura, desestimulando também o pessoal a produzir conteúdo, né? Porque vê que o pessoal não dá muita bola, vê que o pessoal não liga muito, aí o ânimo, a autoestima vai lá pra baixo, né, cara? Mas aí a gente acaba caindo naquela famosa síndrome do vira-lata, né? Que sempre afeta o brasileiro não só nessas áreas de produção de quadrinhos, mas em todas as áreas, né? Você vê o produto feito aqui no Brasil, você já olha meio torto às vezes, pensando que vai ser um produto inferior ao que é produzido lá fora, e muitas vezes não. Tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa legal. Tem que dar uma chancezinha. Eu confesso que eu entrei um pouco nessa vibe, porque a gente se esmera, nem seja para divulgar um desenho no Instagram, e aí tu vê que tu não consegue nem que seja uma curtida simples, um compartilhamento, e aí tu já vai perdendo um pouco a vontade de compartilhar um desenho que tu gostaria de passar, sabe? E aí tu, queria produzir mais uma história, aí tu fica naquela, mas... Sim, mas eu acho que todos nós temos uma fase assim, né? Tivemos uma fase. Eu, por exemplo, na adolescência, eu tinha esse pensamento também, né? Eu gostava só de filme americano, sei lá, filme gringo, por exemplo, né? E os filmes brasileiros eu ignorava. É depois que essa fase inverteu. Então, a gente tá nisso até agora, né? Mas isso em todas as áreas artísticas. Mas aí a gente tá falando do país, é isso que é doido, tá? Na minha opinião, né? Mas é meio que um fato que eu vou falar. Nós estamos no país onde você tem os melhores quadrinistas do mundo lá fora, pelos gringos, né? Que a galera acha, mas os melhores quadrinistas são brasileiros, né? Salve aí pro Márcio Abreu, meu professor. Os melhores quadrinistas do mundo são brasileiros, cara. Os melhores desenhistas, do caso, né? A gente tem alguns roteiristas também, mas é um pouco menos. Mas, cara, você tem pessoas incríveis aqui no Brasil, e isso em qualquer área da arte. Se pegar heavy metal, a gente tem vários artistas incríveis, como teve o André Matos e tudo mais. Caras incríveis, bandas incríveis, que aqui não é valorizado. Os caras vão lá pra fora. Poxa, o Angra, por exemplo, lá fora, é endeusado. O André Matos é um ícone do metal lá fora. Na verdade, eu acho que aí é mais um problema. É um problema muito maior, na verdade, acho que
brasileiro médio não vê a arte como arte, né? Não valoriza a arte. É um problema cultural, né? Engraçado, mas é um problema cultural, né? Não, tipo, por exemplo, eu pego sempre pra pegar, por exemplo, sei lá, eles não dão o mesmo valor que os franceses dão, sei lá, pro Asterix, né? Pra turma da Mônica. O brasileiro, se você fala que você é ator, que você é desenhista, por exemplo, a pessoa pergunta, você trabalha com o quê? Né? Além de fazer isso, você trabalha com o quê, sabe? Mas muito por isso. A gente olha torto, né, cara? Vamos passar para nossa parte final, antes das considerações, para vocês falarem um pouquinho dos principais projetos de vocês e também, se quiser falar de vocês, também fique à vontade aí. Vamos começar por você, Kiko. Kiko tá mais quietinho, tá estreando aqui no TokuCast, espero que participe de muitos. E Kiko, cara, vou jogar real, né, cara? Eu acho que como a maioria te descobriu quando aquele seu desenho viralizou do Tokusatsu encontrando o Marvel, né, cara? Acho que foi quando todo mundo descobriu que era você, não foi? Fenomenal. Foi maravilhoso. Pô, obrigadão, cara. Isso daí foi, acho que 2010, 2012, 13, por aí, né? Não, 2014. Se eu não me engano. Mas então, eu estreiei, entre aspas, na internet nessa época dos crossovers, né? Que foi uma ideia de um colega que sugeriu que eu fizesse esses encontros, né? Já que a Marvel estava bem famosa naquele período, né? Era o auge da Marvel. Pegar e juntar aquilo com aquela outra nossa paixão, que é os tokusatsu, né? Então eu acabei fazendo essas artes muito por conta disso, de juntar esses dois universos que pouco se encontrariam assim de uma maneira natural, né? Já que um acordo entre, sei lá, Marvel e Toei, eu acho que hoje em dia dificilmente rolaria, né? Nesse sentido, para fazer um filme para valer, como foi imaginado ali naqueles desenhos, né? Mas depois daquilo ali, eu comecei realmente a trabalhar com... foi legal ter feito aquelas artes porque elas me abriram portas para começar a trabalhar alguns projetos relacionados a Tokusatsu no Brasil. Coisa que eu tinha vontade de fazer por conta das séries que a gente acompanhava, mas eu só pude fazer mesmo depois que o pessoal começou a me ver, né, na internet e me chamar para alguns projetos. Então eu participei do Sector Sun num período, fiz uma HQ com ele, né, com o Chris Lee. Depois disso eu participei junto com o Fabiano Ferreira da criação do Timer Man, né, eu criei junto com ele, fizemos 2 HQs do Timer Man. E atualmente eu estou trabalhando na minha HQ própria, que é o Fighting Pose, né, que é uma história de Super Sentai, só que é uma história que começa pelo final, né, que o grande inimigo é derrotado justamente no mesmo dia em que um novo integrante da equipe entra na equipe vou chamar de Ranger para facilitar, na equipe de Ranger, né? E no momento que ele entra na equipe, o vilão é derrotado e ele fica frustrado com aquilo, né? Só que isso daí dá início a uma outra trama que se inicia depois que é roubado lá um núcleo de energia do grande vilão da história, né? Então, atualmente é isso que eu tenho trabalhado, estou trabalhando na número 2, logo tá chegando aí. Tá faltando um pouquinho para terminar, só um pouquinho, né, a segunda edição dessa revista, que vai ter 3 partes. Então a próxima parte deve sair ano que vem para concluir essa saga desse personagem. Mas é claro, ainda tem outros projetos que por enquanto estão só no papel, que são relacionados a Tokusatsu, né, algumas parcerias aí com outros criadores, mas também outros projetos próprios que eu estou desenvolvendo. E fora isso daí, trabalhando para fora, fazendo quadrinho para autores independentes dos Estados Unidos e alguns também aqui no Brasil, como foi o caso do Lorde Lobo, com que eu trabalhei no projeto Star, né, que é o Super Sentai de um homem só, né, que é uma história bem interessante que trata também de um grupo de Super Sentai em que o grupo é dizimado isso não é spoiler, tá no comecinho da história, ele é dizimado pela vilã da história e sobra um personagem, e esse um personagem dá um jeito lá de juntar as peças das armaduras de todos eles, dos que sobraram, né, das armaduras que sobraram, pra daí buscar uma vingança, né, contra essa vilã que aparece na história. Por enquanto só temos a número 1, que foi lançada esse ano, né, mas tem planos aí também para virar uma série até longeva com esse personagem aí. Atualmente esses são os projetos que eu tenho trabalhado assim, dentro desse meio, né, do meio do Tokusatsu,
principalmente no Tokusatsu nacional, que me deixa muito contente de ver coisas nacionais sendo feitas aqui, né? Então, tô muito contente por isso. Como vocês falaram, apesar de não dar tanta grana, mas a satisfação compensa isso também. Ah, que bom, hein? E é roteiro e arte sua, né? O Fighting Pose, que é o trabalho principal agora. Isso, roteiro e arte meu. Tem alguns toques, assim, não é exatamente o editor, de um colega meu que me auxilia na hora de escrever, né? Que ele dá um toque, muda tal coisa, isso aqui não fez tanto sentido e tal. Mas o grosso mesmo da coisa é feito por mim, nesse projeto aqui autoral. Então, assim que sair o 2, vamos fazer teu podcast sobre Fighting Pose. Show de bola. Eu tenho aqui, cara, eu gosto pra caramba. Inclusive, eu comprei mais uma, eu te contei, né? Pra poder sortear aqui pros nossos padrinhos do podcast. Muito feliz com isso. Pô, cara, porque a gente separou, como a gente tem sorteio mensal pros apoiadores, né? Vou sortear umas HQs aqui. Já tinha sorteado já uma do Ale, sorteei uma sua, depois vou ver uma aí pra arrumar mais uma do Daniel pra sortear também. Sensacional, tamo indo. O Daniel, eu vou, antes de falar do HQ dele, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu conheço o Daniel há mais de 20 anos já. Uns 22, 23, né, Daniel? Numa época em que o meu nick era Junior Horácio, o dele era Scheider. Caraca, e cuidado que na Tokunet tem outro Scheider, tem outro Scheider. Cuidado pra não confundir o Scheider aqui, tá? Não é o Daniel que trabalha com ripar e fazer essa parte de trabalhar com episódios, com DVD, né? Qualidade de vídeo. Não é isso, né, Daniel? Tem outro Scheider que faz esse tipo de trabalho aí, de Toku. Mas eu cheguei. Vou falar dele já. Já, né? Na época eu era muito vidrado em Scheider, mas é uma das séries que eu mais gosto, assim. Pô, cara, eu lembro que quando começou as rádios online, quando começou a rádio Animix, por exemplo, e tal, né? Não tinha nem a Blast ainda. Aí teve a Animix e começou uma última Anima Meio. Lembra, Daniel? E eu e o Daniel, nós tivemos programas dessa rádio aí, né? Ele fazia lá o dele do Scheider e a gente fazia... Eu, o Kuroda, o Geninho também, a gente fazia o Vagabundos Tokusatsu Show, que era uma outra história. Lembra disso aí? 2004, 2003, por aí. Nossa, saiu o pó aqui. Uma época fantástica. Mas eu tinha que citar que é amigo de longa data. Então, tem que citar, tá certo. Finalmente tá aqui estreando o Topcast com a gente. Mas conta aí o seu trabalho, o seu projeto, fala de você. Fala do B-Ranger. Assim, cara, eu sou mais um entusiasta do que um autor propriamente dito, né? Não tenho um trabalho tão extenso e consistente como o Kiko, por exemplo, né? Mas, assim, é uma coisa que eu fiz mais por amor ao gênero Tokusatsu mesmo, né? Então, B-Ranger basicamente é um Super Sentai, né? Com uma matemática de insetos, né? Que é a minha visão sobre como seria um... Antes de King Gold, hein? Toei copiou, hein? Só pra avisar, hein? Antes de King Gold. É isso aí, hein? Apesar que King Gold já é mais uma coisa mais fantasiosa, né? Um conceito diferente, né? Que eles trabalharam do conceito que eu trabalhei, né? Mas enfim, o B-Ranger basicamente é um Super Sentai com uma temática de insetos, né? Que gira em torno de um grupo de 5 jovens, né, que foram resgatados, né, de um acidente que eles sofreram no meio de um fogo cruzado alienígena, tá certo? E aí eles tiveram essas vidas salvas por uma experiência genética. Então, eles receberam os DNAs de 5 insetos da Terra, né? E aí eles acabaram recebendo os poderes desses insetos, além de super força, de sentidos mais aguçados e tudo mais, né? Eles usam esses poderes para lutar contra um império de cientistas que já dizimou vários planetas ao longo do universo e agora tá de olho na Terra. Eles são fugitivos desse império. E aí não só para salvar as vidas desses jovens, como também para proteger a Terra e evitar que acontecesse com a Terra o mesmo que aconteceu com o planeta deles, eles transformam esses jovens em guerreiros para lutar contra esse império de cientistas. E aí eles vão desenvolvendo vários poderes, várias armas também. É uma coisa que eu diria mais no estilo dos Sentai mais clássicos, né? Umas pitadinhas também de Kamen Rider, porque não tem. Até pelo visual, né? Se tivesse Kamen Rider aí no meio também, desse Sentai, né? Muito bom. E aí, próxima edição não vai ter continuação, seu one shot, porque o senhor colocou 1 na capa e eu tô esperando 2 já. Eu tô desenvolvendo o roteiro do volume 2 também, né? Eu pretendo fazer uma reedição também
do volume 1 para ficar um pouco mais acessível, né? Até para levar em eventos, né? Para poder fazer uma tiragem um pouquinho maior para a galera também, né? Para facilitar o acesso do resto da galera, né? E eu tô desenvolvendo também o volume 2 também, então, e eu pretendo dar continuidade na história, né? Em princípio, eu pretendo fazer 3 volumes, né? Para fechar a origem desses heróis, né? E depois, aos poucos, eu vou soltando algumas histórias mais focadas em cada personagem, né? E trabalhando em arcos também, né? Maneiríssimo. Desenvolver a coisa como uma série de Tokusatsu mesmo, como uma série de Super Sentai mesmo. É muito bom. E o Fighting Pose do Kiko, acho na editora Quimera. O B-Range dá pra adquirir contigo? Dá pra ter acesso ainda? Ou só quem apoia lá no Catarse? Em princípio, eu fiz só uma campanha no Catarse mesmo, né? Mas eu vou fazer uma reedição do volume 1 também pra deixar ele um pouco mais acessível pra galera, pra de repente levar em eventos e poder dar esse acesso pra galera. Show. Então quem interessou vai ficar aí chupando o dedo esperando o Daniel lançar. A mim eu não empresto, eu não dou. Só pra avisar. Já tô ansioso pelo meu aqui. Eu tô fazendo todo um trabalho de reformulação também, né? Pra deixar a coisa mais acessível, né? Pra deixar a coisa mais fácil pra galera conseguir adquirir, né? Porque eu lancei no Catarse também, mas eu lamentavelmente eu não tive o retorno que eu esperava, né? E isso até me frustrou um pouco, pra falar a verdade. Mas logo a gente vai. Não, mas quando sair o 2, você pode contar com a gente ainda. Vamos bombardear essa internet toda de anúncio, porque nós vamos querer o Ranger 2 na nossa mesa logo, né, Kiko? Por favor. Com certeza, tô ansioso. E assim, eu gosto muito do trabalho de vocês, porque assim, não é médico que vocês estão aqui, não. Porque se eu não gostasse, eu não tinha convidado a participar do podcast, né? Mas assim, eu gosto. O Birindia pra mim pegou uma linha bem show, e o Fighting Pose pra mim segue uma linha mais Heisei, assim. Então é muito gostoso ver essa variação, e até pela criatividade de vocês, né? Porque você vê a inspiração, mas você não vê, não é uma cópia, né, cara? Não é um roteiro ou uma história que você vai ver em qualquer Super Sentai. E isso eu acho muito maneiro. Até porque eu acho que dá pra, até por ser nas páginas ali, dá pra vocês irem um pouco até além do que a série, né? Bom, isso é bem maneiro. Quando eu fui criando todo o universo do B-Ranger, fui criando os personagens, o enredo, tudo, eu busquei elementos também de outras mídias fora o Tokusatsu, né? Se você prestar atenção na história, você vai ver muitas referências também de anime, esse tipo de coisa. Não tem como não fugir também, né? Porque a gente é criado nós somos criados aí no Tokusatsu, no anime, né? Na Canon Filmes. Exato, né? E o traço também é um traço bem de mangá, de anime também. O traço que eu procurei desenvolver ali é uma coisa que remete a alguns animes clássicos também. Show. E você, Ale? O Ale já falou da HQ dele aqui, acho que ele falou, né? A gente falou até acho que foi no Tokyo Spectrum né? Um pouquinho dela, mas vamos falar de novo aqui da HQ. Eu sei que não tá disponível hoje, mas eu acho que o Spectrum pode voltar de novo, inclusive, né? Então, além de cobrar o número 2 do Kiko, o número 2 do Daniel, vamos cobrar de você o número 2 do Return do Spectrum Man, ou talvez de alguma outra aventura que você queira entrar aí. Então, eu vou cobrar antes de abrir para você falar, tá? Por favor. Pode. Tá, então a cobrança já foi lá. Bom, a ideia que eu tive por trás de criar o Spectrum Man era não só homenagear o meu herói preferido de infância, mas era aproveitar e também homenagear o próprio Vetilo, que desenhou uma fase muito boa de quadrinhos. Tanto que eu resgato um pouco do Spectrum Man dele, como se ele fizesse parte de uma cronologia do Spectrum Man. E eu tive a ideia de lançar ela para tentar sair um pouco daquele problema da pandemia, né? Porque eu lancei ela na pandemia. Foi a mesma época que eu lancei o B-Ranger também. Eu também fiz exatamente com esse propósito também, né? De fugir um pouco desse clima da pandemia, já nos portou também, né? Foi um jeito de superar aquele período complicado e, como trabalhava em casa, trancado em casa, vamos produzir, vamos tirar isso do papel. E aí eu criei um herói totalmente novo, né? Ele remete ao antigo, mas ele pode ser novo, né? E tenho, às vezes, vontade de tentar retomar ele, mas eu sei que agora os direitos estão com a Tsuburaya, então pode ser complicado nem lançar um Catarse, mas pode ter um outro nome, pode ser algo parecido, né? A Tsuburaya tá lá com a galera do Hideaki Anno?
Eu acho que o material de produção gráfica tá com a Tsuburaya. Acho que o direito do personagem em si pra TV tá com o Hideaki Anno. Porque ele pegou tudo que era da P-Production, né? Então, até porque o que sai de publicação tá saindo com a Tsuburaya. Material de remete produção gráfica de material da P-Production tá com a Tsuburaya, na parte gráfica, né? Tanto se vocês olharem o material da HQ do Spectrum Man, remete e fala da Tsuburaya também, quando a Pipoca Nankin lançou. E aí eu tenho algumas ideias de fazer uma segunda edição, mas também naquele nicho de fazer direto pelo Catarse, né? Porque eu sei que a tiragem é pouca, né? Mas também tô com umas outras ideias de fazer umas historinhas específicas uma galerinha que eu conheço aí do TokuCast. Eu tô lubrando as coisas aqui, então acho que mais pra frente eu vou tentar me dedicar um pouco mais a isso. Paralelo a isso, eu faço ilustrações, e tô ilustrando agora um livro de uma autora bem conhecida, então tô mais focado para ilustrações comerciais, mas a história não me sai da cabeça, né? Ainda vou partir para fazer uma segunda edição. Ah, bom saber, senão eu corro ainda. Muito bom, muito bom. E assim, de novo, aqui parece que a gente fala só porque são nossos amigos, não, gente? Assim, se você não for fã do trabalho dos seus amigos, né, cara, ferrou, né? Se seu amigo não gostar do que você faz, procura outro amigo, né, pô? Porque o trabalho desses caras aqui é um baita de um trabalho, e independente do tamanho do apoio, de quantas pessoas adquiriram, leram, a gente, de novo, não convidaria pro TokuCast se a gente não conhecesse a qualidade. E se a gente não quisesse o número 2. Também tem isso. Né? A HQ Nacional parte 2, vamos pegar quem mais que deve parte 2 aí, parte 3, vamos cobrar também tudo aqui. Esse era o plano, na verdade. Esse é o plano. E, inclusive, senhor Senna, o plano aqui também tem outro plano agora, né? Porque o Rony vai ter que falar também, porque no caso do Rony, a gente vai cobrar o número 2. Vamos cobrar o número 1. Porque você que está ouvindo o TokuCast e conhece o TokuCast desde sempre aí, no TokuCast número 90 e no TokuCast número 91, chamado Criando Nosso Tokusatsu ao Início e Criando Nosso Tokusatsu à Conclusão, nós criamos os Defensores da Natureza Tupirendia, onde o líder do Tupirendia era o Ranger amarelo, que era o Ranger Canarinho Pistola. Então, o Vônei vai falar um pouco dele, do trabalho dele, e já vai revelar aqui um projeto para 2025, 2026. Só que nesse caso é o número 1, né, Vônei? Sim, exatamente, Gil. Então, o que aconteceu? O que eu faço? Eu faço HQs aí desde os anos 90, fazia fanzine, né? Até por ser envolvido no meio do metal também. Eu fiz de tudo um pouco nesse meio, né? Já vendi trabalho para leilão internacional e tudo mais. E aí, quanto a quadrinho de Tokusatsu, né? Eu tenho umas criações, a gente acaba não pondo aí pra rodar, né? Na estrada. Às vezes a gente tá ali no grupo, aliás, o grupo de quem é padrinho aí do tokusatsu.com.br. E se você não é padrinho, eu acho que chegou a hora, né? Que é bem legal, vale muito a pena, coisas incríveis. E aí você perde, às vezes, de ver umas criações que são soltas ali no grupo. Tanto que uma vez eu criei o robô fantástico Gracinder, né? Que é muito da hora. Mas, agora voltando ao foco da coisa, é Gracinder, muito legal. Eu criei toda uma história, quem sabe um dia desses eu revelo, mas que tem a ver com segredos escondidos embaixo da cidade de São Paulo, né? Mas enfim, e um robô gigante. Mas a gente fez, né, que o Gil falou, a gente fez esse cast, e aí eu, como crio personagens e tudo mais, e eu entro um pouco demais na criação. Então, eu criei uma bíblia visual pro Tupirenger, né? Onde todo o visual é baseado em culturas dos povos originários brasileiros, né? Porque eles têm poderes dos animais da floresta. Em 2025, a gente tá nessa ideia de finalmente lançar Tupirenger como quadrinho. A gente quer fazer uma campanha, né, Gilzão? Sim. A gente quer fazer uma campanha aí de Catarse, vai ser bem legal. Ou se tiver muito padrinho, a gente banca do bolso e põe pra vender aí nos eventos, quem sabe? Exato. De repente a gente tem umas tiras na nossa revista, já preparando pra isso, né? De repente, quem sabe futuramente um universo compartilhado, porque a gente tem o Fantasma Galáctico, tem o Fantasma Galáctico, lembra, Gil? Temos o Fantasma Galáctico também, que é a ideia que também pode ganhar aqui também, o seu Vônei. Aí, ó. Então, é o universo compartilhado, né? O universo compartilhado aí.
A Marvel Verse. Não são as únicas. O Tokocast Verse, né? Temos o Fantasma Galáctico, que seria tipo um Kyodai Hero, né? Eu tenho algumas outras ideias. Eu tenho um Metal Hero, inclusive, que chegou, a gente começou a fazer a pré-produção pra gravar. Pouca gente sabe disso, né? Que é o Vector. E eu cheguei a construir o traje, eu cheguei a usar o traje já. Casou com o traje. Casei com o traje, inclusive, exatamente. Tem toda a Bíblia meio pronta, né? Visual. Pra quem não sabe, Bíblia é quando o cara ele vai criar uma produção, a pessoa vai criar uma produção. Ela faz todo o conceito de tudo, de também, né? Isso existe também. Então, mas voltando ao Tupi Ranger, como é um conceito brasileiro muito legal, um conceito show de bola, assim, de HQ, de Tokusatsu, a gente quer lançar aí nesse próximo ano, ao longo desse ano, mas muito provavelmente começo de 2026, mas quem sabe não sai antes, com um bom apoio dos padrinhos aí, a gente pode tornar esse sonho realidade e agregar com essa galera que tá aqui, fazendo cada vez mais Tokusatsu de HQ, que eu acho que é muito importante o quadrinho nacional de Tokusatsu. Torço pelo fandom apoiar mais esses criadores. Quanto mais melhor, né? Como eu falei no começo, pra mim é tão importante quanto o live action, né? Já pensou um dia o crossover aí, um grande crossover de quadrinhos aí, com os Tupi Ranger e com todos esses heróis aqui? Pô, sonho. E todos ouvindo Tokocast ainda. Todos de fone ouvindo Tokocast. A cada instante, combatendo um inimigo fatal. É o nosso eterno vigilante, o mutante contra as forças do mal. Vamos fechar o podcast então com considerações finais. Cada um deixar uma mensagem ou só deixar sua rede social, um tchau. E se quiser deixar uma indicação de alguma HQ, pode ser própria, pode não ser também. Fica à vontade. E aí, tô muito feliz com esse papo, porque nós falamos um pouquinho, né? Não deu pra falar de tudo, mas falamos um pouquinho, né? Fomos lá desde do robô gigante, do Watson Portelli, do Cláudio Seto, e do Ultraboy do Franco de Rosa. E às vezes eu falo Franco da Rosa. Desculpa, seu Franco. É por causa do Henry, que escreveu errado no anúncio do Super. E a gente conseguiu, né, dar essa volta lá no começo. Falamos do trabalho do Nagado, falamos do trabalho do Caçara, falamos do trabalho do Fábio Abu. Chegamos nos trabalhos atuais de vocês. Até brinquei do Kiko, né? Porque é verdade, sim, sabe, gente? As artes que o Kiko começou a publicar, assim, pra mim até hoje, Giban com Robocop, sabe? Wolverine na Liberdade, Homem-Aranha com o Black, sensacional. E aqui também 2 amigos meus de longa data também aqui falando perto deles. Então, pra mim, um grande passo inicial para falarmos, né, de HQ nacional, para começar a falar mais ainda de HQ nacional para próximos episódios aí, né? Entrar mesmo no mundo aí das histórias de vocês. Então vamos começar? A cena aqui? Que o Senna tá quietinho, você tá só ouvindo, tá só curtindo o papo. Mas o Senna é o cara que acho que mais gosta de HQ aqui, desse papo aqui, velho. Daqui eu sou o único que não sou artista, né? Só leio. Não, eu também não sou artista, só consumo também, cara. Não, eu tenho apenas uma história com Jasper no Flash. O Hans Donner do... É isso aí, eu sou o Hans Donner do Tokusatsu, mentira. E já fizemos um Tokocast sobre o carnaval, né? Olha aí, ó. E vamos lá, Senna, escolhe aí quem que você quer que comece com as considerações finais. Vamos começar com a Lê. Bora ler. Fala, galera. Bom, eu vou indicar uma indicação de uma revista nacional. Eu vou indicar o Crepúsculo Sentai do Zambi, que é da editora Script. Pode encontrar ainda na Amazon, é bem bacana a revista, uma homenagem bem legal aos nossos heróis da nossa infância. Vocês podem encontrar minhas ilustrações no meu site, alexandrolima.com.br, e no Instagram, @AlexandroLima Ilustrador. E sejam padrinhos do Tokocast, não esqueça. E o Ale desenha muito, hein, cara? Ele faz umas artes estilo Jack Kirby que eu acho sensacional, sempre quando aparece alguma. Minha inspiração sempre é o Jack. Cara. Dá pra ver, cara. Você desenha muito. Muito bom. E você, mesmo, senhor Daniel Ramos? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui no Tokocast. Assim, é uma honra poder estar aqui com vocês. E assim, eu vou recomendar para vocês, inclusive uma HQ, assim, não é Tokusatsu, mas é uma artista nacional que produz também, que é a Manuela Costa. O nome da HQ é Animus. Eu comprei o volume 1 dela ontem com Latam, que eu encontrei ela por lá, que ela tava lá no artisteado aí de lá.
E ela também tem um trabalho fantástico. Ela é uma ilustradora de mão cheia. Procurem conhecer o trabalho dela, que vale a pena. E logo tô retomando meus projetos também, né? Vou retomar o roteiro do Biranger Volume 2 também. Bom, eu também tô retomando as minhas fanarts também, que eu faço bastante fanart, inclusive inspirada no estilo do Shingo Araki e da Michi Himeno, né? Que são character designers de Cavaleiros do Zodíaco, do anime. Assim, e vocês podem conferir meu trabalho lá no Instagram, que é o @artbydanielramos. Podem procurar lá, tem um monte de fanarts ali que eu fiz, né? Tem algumas coisas do Biranger também, tem coisas relacionadas a Tokusatsu, tem coisas relacionadas também a outras mídias, né? Animes, games, também que eu vira e mexe eu faço fanart também, né? Eu tenho um canal na Twitch que eu logo também vou retomar, é o mesmo usuário, que é Art by Daniel Ramos, né? Que eu vou fazer uns desenhos online e bater um papo com a galera também. É isso, conto com o apoio de todos vocês. Valeu, tamo junto. Uma boa que você tá honrando aí o legado, né, do Shingo Araki, que infelizmente nos deixou. Saudoso Shingo Araki, realmente. Né? O legado dele vai permanecer pra sempre, né? Com certeza. É um artista fantástico. E você, senhor Kiko Maurício? Bom, então, primeiramente eu quero agradecer o convite. Participar aqui do Tokocast foi muito bacana. Eu espero que o canal, não só o canal, mas o site como um todo, continue crescendo, né? Parabéns a toda a equipe que faz parte desse projeto e conseguiu trazer tanta gente que não conhecia de repente o Tokusatsu a conhecer, né, de uma maneira bem única, que é a maneira que vocês apresentam para a audiência. Isso me deixa muito contente de ver cada vez mais locais falando desse tipo de produto, né, que tanto faz bem pra gente. De indicação, eu vou deixar indicado aqui, que foi até citado durante o programa, a HQ do Valu Vasconcelos, que é o Mechassônico, que eu adquiri há pouco tempo, na verdade, né? E comecei a ler assim. Cara, é muito legal, ainda mais pra você que gosta de Tokusatsu e gosta dessa pegada mais leve, mais carioca, assim, né? Porque a história se passa no Rio de Janeiro, é uma história muito gostosa, assim, de se ler, e a arte do Valu é muito boa. E além disso, você ainda pode acompanhar os episódios que ele também produz em animação com os personagens. Então, como indicação, deixo essa daí. Me sigam nas redes sociais, Kiko Maurício, @KikoMaurício. Na maior parte das redes sociais eu tô lá dessa maneira. Tá chegando logo pela editora Quimera o Fighting Pose número 2, a segunda parte da história que eu tô desenvolvendo. E ano que vem chega a terceira parte, que é a parte final. E para você continuar sabendo dos novos projetos que eu ainda não posso contar, peço que continue seguindo-me nas redes para saber mais detalhes, né? Isso aí, agradeço a todo mundo, muito bom, gente. E isso aí, tamo junto. Boa. E você, senhor Volney? Opa, pra fazer a consideração e, né, fazer o seu jabá. E uma indicação, se quiser também. Uhum. É verdade, indicação. Gente, indicação aqui é chover no molhado, né? Olha essa galera, não tem nem o que falar. Eu indico todo mundo que tá aqui, indico você ser padrinho do Tokocast também, que você que não é padrinho ainda é hora de ser padrinho, pra ter acesso a tudo isso e muito mais, e futuramente aí, quem sabe até Tupiranger adiantado, não fazendo jabá, mas já fazendo. Indico todo mundo que tá aqui, fazendo criações incríveis, coisas muito legais, só grandes artistas, otimistas, e tô muito feliz de estar aqui, mas siga meu trabalho também, eu sou nas redes sociais, Volney Oliveira, você me encontra no Instagram, um lugar que eu estou relativamente presente. Você também pode me encontrar em Galáxia Quadrinhos, que é onde eu faço quadrinhos. A gente tá meio paradinho, mas a gente tá preparando um conteúdo bem legal aí pra esse ano, que vai sair, vai ser legal. Digo isso, e sempre tem uma referenciazinha a Tokusatsu, apesar de não ser um trabalho direcionado para, né, do tema, sempre tem uma referência, sempre coloco uma referência, né? Tanto que um dos nossos personagens, o Sanguinário, ele é um motoqueiro, ele usa um capacete com um formato que lembra um pouco o Kamen Rider, um pouco o Skullman, e ele tem o lenço vermelho, né? Então, acho que é um pouco uma referência, né? E siga aí nas redes sociais, obrigado, valeu, feliz de estar aqui. Fechou, então. E pra fechar agora, o senhor Gilzão? Rapaz, eu sou o dono, eu vou roubar, eu vou fazer 2 indicações, tá? Eu vou indicar uma HQ nacional, né? A HQ do Circo Show Top Space lá do Adriel, porque eles fizeram uma HQ para contar um pouquinho ali, né? Para homenagear ao elenco que participou direto e indiretamente da trajetória do Circo Show, né? Do Top Space. Então fica aí lá no site do Adriel Jasper, você pode encontrar essa HQ, tá? Do Circo Show. E principalmente de um cara que não tá aqui e vai ficar bravão quando ouvir esse cast, que eu não convidei, mas fica tranquilo. Vai ter um Tokocast só sobre a Aegis, tá, Victor? Que é o Aegis do Victor DCR, vocês vão encontrar lá na editora Crass.
Também quero o número 2 também, viu? Já fica aqui a cobrança também, tá? Mas também vai rolar um TokuCast, se Deus quiser aí, contando sobre o Aegis. Pesquisem aí, vocês, tá? Lá na Casa Editora, tá? Dá pra vocês adquirirem aí. E tudo que a gente falou aqui, tá? O que dá pra adquirir por enquanto, né? Que é o do Kiko e essa é a indicação agora. E a indicação do Kiko também, né? Dá pra adquirir. São preços bem tranquilos, viu, pessoal? Bem populares, viu? Vão lá apoiar essa galera. Essas são minhas 2 indicações. Né? E aí eu vou deixar meu agradecimento para fechar o cast, Senna. E você? Queria agradecer primeiro todo mundo que tá aí na mesa, né? Só os nobres desenhistas, os nobres ilustradores aí. E, cara, é muito difícil para mim indicar um projeto. Vocês já indicaram, diria pra, né, o de todo mundo que tá aqui também. Mas eu queria indicar um site que quase morreu esses tempos atrás aí, que tá precisando de apoio e tal, que é o Guia dos Quadrinhos, cara. Não sei se vocês conhecem, é um projeto nacional, né? Que é um grande catálogo de quadrinhos. Inclusive, para boa parte da pauta que a gente fez aqui, a gente utilizou ele, né? Tem lá sobre o gibi do Spectrum-Man, da Block, tem de todas as editoras e tal. E eu acho que é um projeto que valeria a pena o pessoal talvez dar mais valor aí. Que não é uma coisa muito fácil de se você encontrar informações sobre isso, né? Sobre, por exemplo, o Spectrum-Man da Block, quantas edições tem, quando saiu. Um monte de trabalho de catalogação, né, cara? É um trabalho que não... Até hoje. Eu compro uma revista, já catalogo ali e já fico na lista. Que tem esse outro serviço que eles oferecem, né? Que você pode pôr sua coleção também, né? Isso é verdade. Então, até pessoal... no Scooby eu ajudo também a catalogar quando dá. Sim, o pessoal dá uma olhada lá que o site é interessante pra caramba. E é isso aí. É isso aí. E viva o quadrinho nacional, galera. E viva o quadrinho nacional, né? Isso aí, viva o quadrinho nacional, cara. Valorizam todos os quadrinhos nacionais, se puderem. Tem muita coisa boa no Brasil, gente. Valorize o Brasil, valorize a nossa cultura, HQ é cultura. Não desvalorize por bobagem política e ideológica e encheção de saco de pessoas que acham que tudo é uma lacração ou que qualquer coisa relacionada à cultura é coisa de vagabundo, né, cara? Não vão nessas ideias malucas. Valorize a cultura brasileira. Valorize a HQ nacional, os artistas nacionais, tá? E, assim, tem livro também. Tem livro relacionado, né, inspirado, né, em séries Tokusatsu. Tem live action, como citamos alguns aqui. Tem livros também, tem livro de pessoa grande. O Rafael Dracon, tem o Cemitério de Dragões, trilogia ali baseada em Tokusatsu. Tive a oportunidade de bater um papo com ele no Anime Friends. Quem sabe um dia também nós vamos trazer esse assunto aqui pra cá também. Tanto de livros quanto... O live action já começamos, né? Mas trazer ainda mais e também trazer essa parte de livros. Já falamos de fanfics aqui com o pessoal do Mindstorm. Então tem muita coisa legal que o Tokusatsu vem inspirando aí, que pode virar aqui um episódio do TokuCast, mais conteúdo e entretenimento para vocês. Eu sei que faltou título, eu sei que faltou pessoas aqui, né, Senna? Não tem jeito, né? Não tem como. Em um programa só abordar tudo. Mas aí a galera pode comentar aí pra gente fazer uma parte 2, né? Sim. Pode comentar no YouTube e no Spotify. Então você pode deixar o seu comentário aí. Você pode deixar o seu comentário com algum nome que tenha passado, que a gente não conheça, porque a gente não conhece tudo também, ou que a gente esqueceu, ou acabou não citando para tentar fazer um episódio mais rápido, para fazermos aí uma parte 2 com toda certeza, tá bom? Vira apoiador, tem Toku Agora, toda sexta-feira, às 8, tem Toku Universo, nossa revista digital mensalmente para os apoiadores do TokuCast, lá no portal do apoiador, no nosso site, tem TokuCast TV ao vivo uma vez por mês, além de shorts aí, cortes e nossos quadros do Toku Agora também, muito bacanas, tá? Acompanhe o tokusatsu.com.br. Nós agradecemos muito aí a sua audiência, tá? E assim, obrigado a vocês que estão aqui comigo, né? Senna, Vone, Ale, Daniel e Kiko. Muito obrigado ao Kiko, Daniel, Ale, por aceitarem o convite. O Senna e o Vone. Valeu, gente. O Senna e o Vone têm contrato, eles são obrigados, né? Muito obrigado por participarem. E obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Tá? Um grande abraço pra vocês aí e fique com o Edinho. Deus! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.